Boa noite a todos. Eu me chamo Fernando Marques, coordenador pedagógico da pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia Elétrica da FIA Business School. Sejam todos bem-vindos a mais esse webinar. E, no caso do webinar de hoje, é intitulado Hidrogênio Verde e Transição para uma Economia de Baixo Carbono, aspectos técnicos e regulatórios. Esse nosso evento, esse webinar, ele faz parte de uma série de palestras e debates pertinentes ao tema de energia, que são promovidos pela coordenação, né, da nossa pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia. E esse curso, ele pertence ao núcleo de gestão de inovação e tecnologia da FIA Business School, sob a direção dos professores Alceu Salles e Moacir Moreira. Para o nosso webinar de hoje, nós temos dois convidados, palestrantes, profissionais que militam na área de energia. Primeiramente, nós teremos com o Ricardo Ferracin, teremos uma abordagem técnica e de negócios, né, a respeito do hidrogênio, especificamente o hidrogênio verde, o H2V. E, então, nesse momento, eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes. O Ricardo Ferracin, ele é químico, doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor em Gestão de Projetos pela PUC do Paraná, atua como gestor do Núcleo de Pesquisa em Hidrogênio da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, é professor do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia da Universidade Federal do Paraná e é conselheiro da ABER. ABER é a Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio, que tem desenvolvendo aí grandes esforços no sentido de estimular negócios com o hidrogênio. Na sequência, temos a satisfação de termos a Jerusa Magalhães, advogada, é professora da casa, é professora da nossa pós-graduação em Gestão de Energia, abordando os temas voltados para o direito de energia e regulação. A Jerusa Magalhães ela é sócia da Magalhães, Reis e Zagato Advogados. É mestre em energia pelo IEE, da USP. Tem uma extensão em regulação de negócios e energia na Itália, na Florence School of Regulation. Membro da Comissão de Energia Elétrica da OAB São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Energia e integrante do Núcleo de Estudos e Negócios e Energia do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu gostaria de mencionar a respeito da estrutura do nosso evento. Nós teremos 1 hora e os palestrantes eles terão 45 minutos para fazerem as suas exposições e os 15 minutos finais, como de praxe, serão destinados a perguntas e respostas para o nosso público aqui presente, né? Eu peço para que as perguntas sejam colocadas aqui no Q&A do Zoom ao longo do nosso evento. Antes de passar a palavra para o Ricardo Ferracin, eu gostaria de destacar que o nosso evento de hoje ele aborda a relevante contribuição que o hidrogênio, especificamente o hidrogênio verde, ele tem para dar para a nossa transição energética, para uma economia de baixo carbono, né? Uma economia menos carbono intensiva. Então,
Nesse sentido, primeiramente, o Ricardo ele abordará o tema do hidrogênio, colocando para nós as oportunidades de negócios que estão sendo trazidas pelo hidrogênio e os desafios, né, que teremos que enfrentar, que teremos que superar. E, na sequência, a Jerusa Magalhães ela tecerá considerações sobre a necessidade de uma regulação do H2V no Brasil, necessária, né, para o desenvolvimento desse negócio de uma forma robusta, né? Até porque os negócios com hidrogênio eles começam a avançar e já temos aí players potenciais aguardando uma regulação de forma que eles possam fazer os seus investimentos de uma maneira segura. Sendo assim, eu passo, então, a palavra para o Ricardo Ferracem. Ricardo, por favor. Eu preparei aqui uma apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ótimo. Então, primeiramente, meu muito boa noite para todos e a todas. Quero agradecer muito aqui o convite que o professor Fernando fez aqui para mim, ter a oportunidade de apresentar para vocês um pouco sobre hidrogênio verde, que está ganhando destaque, né? Então, eu preparei uma apresentação aqui para me dar uma diretriz. Eu tenho um péssimo hábito que eu me empolgo muito, e então eu peço ao professor Fernando a gentileza de, faltando aí 5 minutos, me dar uma... Falta 5 minutos. Eu depois eu já coloco aqui, tem algumas questões, eu posso até disponibilizar depois da apresentação, tirando alguns outros slides, porque eu vou mostrar para vocês alguns detalhes do projeto que eu coordeno aqui na Fundação Parque Tecnológico, e para evitar algum problema, eventualmente a gente tira, mas algumas informações mais de caráter geral a gente disponibiliza, enfim, meu contato também vai estar no final da apresentação. Então, conforme foi colocado, nós estamos falando de hidrogênio verde, essa transição para a economia de baixo carbono. Obviamente, eu vou falar mais dos aspectos técnicos, aqui eu só coloquei o título. Bom, eu não posso começar essa apresentação sem falar um pouco do Parque Tecnológico Itaipu e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que é na qual eu trabalho. Eu agradeço muito sempre que eu posso a oportunidade para a Fundação de sempre estar podendo divulgar essas informações, assim, apresentar o nosso projeto que a gente desenvolve lá. Também não posso deixar de agradecer aqui a Itaipu Binacional, que sempre nos dá apoio nesse projeto há mais de 10 anos, né, nessa temática, já está no 3º convênio, e também a Eletrobras, que participou do 1º convênio, no qual a gente conseguiu, então, construir uma planta de produção de hidrogênio, na qual eu coordenei esse projeto desde o início. Aqui, só para vocês terem uma ideia, e aí eu convido vocês a entrar no pti.gov.br, vocês vão encontrar várias ações em várias áreas de conhecimento do Parque Tecnológico Itaipu. Então, eu sugiro aí que vocês depois possam entrar e entrar em maiores detalhes, né? Obviamente, eu estou na questão do hidrogênio, e aqui é onde a gente vai avançar. A minha proposta aqui com vocês hoje, eu vou falar fazer uma breve introdução, né, do que é esse hidrogênio verde. Vou falar de alguns desafios técnicos que eu passei e que eu entendo que são importantes. Áreas de atuação, principalmente na questão de necessidade de recursos humanos, onde vai abrir muitas oportunidades, né, que eu entendo que vão acontecer no Brasil e no mundo, né, e principalmente, né, compartilhar as minhas experiências com vocês e os pontos de vista que, obviamente, ficam para um debate depois, aí, que eu espero que ocorra, porque a gente está disponível aqui para responder perguntas e, eventualmente, aqui a gente não souber, vai ser muito bom, porque aí eu vou ter oportunidade de aprender mais. E colocar novamente que a gente está aqui numa discussão aberta,
Vou tentar fazer uma apresentação no sentido mais didático, sem entrar em detalhes muito técnicos, mas depois a gente pode aprofundar na medida que for necessário. Bom, primeiro, o que é o hidrogênio verde, né? Essas definições, né, sempre colocando, como eu já tinha começado a comentar anteriormente, nós temos aí vários nomes, várias nomenclaturas para hidrogênio, né, dependendo da sua forma de produção. O hidrogênio verde, então, ele vai à parte de energias renováveis, né? Aí nós temos destaque para eólica, solar e hidrelétrica. O Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, porque tem tudo, né? Quando você vai para a Europa, principalmente, você aí tem a eólica e solar, né? O Brasil é um país que tem a hidrelétrica como principal geração, né? Então, basicamente, você tem a eletrólise da água, né? Você tem a separação da molécula de água em hidrogênio e oxigênio, tá? E é a solução para a descarbonização. Por quê? Porque você pode ver que você não tem carbono nessa reação química, né? Até como eu sou químico, vocês vão me perdoar fazer algumas provocações positivas, né? Mas se vocês já pararam para pensar quantas substâncias líquidas que são líquidas a 25 graus Celsius em uma atmosfera, né? Que não tem carbono. Então, você vai encontrar que a água, que é um óxido, né? Que também é um óxido, o único óxido que eu conheço que é líquido, né? Que é o óxido de água, de hidrogênio, desculpe, que é a água. Então, você tem várias propriedades. A água é fantástica, eu sou muito fã da água e estudá-la é sempre um desafio. E ela tem esse potencial para geração, então, dessa descarbonização. Por quê? Porque não tem carbono no seu processo, né? Então, só para fechar o raciocínio, você tem as outras substâncias todas que têm carbono, né? Então, líquidas, né? Uma atmosfera. Lógico, você tem uma outra, você tem, por exemplo, mercúrio, né? Que é o metal, né? Na tabela periódica, aí você tem bromo, dependendo da temperatura, mas, enfim, a água é muito interessante que ela é líquida. E também tem um aspecto fundamental, né? Que ela é a única uma substância que é menos densa no estado sólido que no estado líquido. Por isso que o gelo flutua na água, né? Então, isso tudo dá toda uma visão como o nosso planeta água funciona, né? Mas, enfim, aqui eu trouxe só uma representação geral. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, aqui a minha setinha, mas você basicamente precisa de água e um eletrólito. Esse eletrólito é o que vai dar a condutividade iônica para a água, né? Pode ser um sal, uma base, enfim, substâncias que na presença de água se dissociam 100%, né? Em cátions e ânions. Ou seja, carregados positivamente e carregados negativamente. Aí você tem a energia renovável, que vai fornecer essa corrente elétrica para o seu eletrolisador, vai ocorrer a eletrólise, vai ocorrer a separação entre oxigênio e hidrogênio. É muito comum hoje você ver falar, então eu armazeno hidrogênio. O que você faz com o oxigênio? A maioria das plantas hoje lançam na atmosfera. É possível, deveria ser feito, já que está sendo ali produzido, armazená-lo também. Mas aí você tem algumas questões financeiras até, que embora ele seja um oxigênio de altíssima pureza e o hidrogênio também assim produzido, você tem custos aí, no caso, para você ter sistemas de purificação, compressores e armazenamento do oxigênio. Então, talvez por isso que muitos projetos não tenham pensado nisso. Mas eu acho que, por exemplo, no nosso caso aqui, tão logo assumi, não fui eu que elaborei o projeto, a proposta do projeto, eu pedi um orçamento para a empresa na época e foi enviado, mas não foi possível implementar. E tem outros projetos hoje que têm muito interesse. Eu, obviamente, não preciso falar aí da crise de oxigênio que teve, né? Enfim, são possibilidades. Bom, a questão do hidrogênio, ele teve esse impulso, né, a partir da assinatura do Tratado de Paris, e tem as questões ambientais, principalmente o aquecimento global, né, pelo efeito estufa dos gases geradores de intensificação do efeito estufa, né, porque o efeito estufa, você já tem a atmosfera, e graças a ele que a gente tem as temperaturas que nós temos, né? Se não tivesse atmosfera, não tivesse CO2, que é do próprio processo, né, de respiração de plantas e animais, enfim,
De plantas não, porque ela pega o CO2 do ar, né? Mas, enfim, dos animais, no nosso caso, né, geramos CO2 no processo de respiração. Enfim, graças a ele que a gente tem uma condição climática como nós temos no planeta Terra. Então, por isso que às vezes o pessoal fala em intensificação do efeito estufa. Mas, enfim, todo mundo conhece como efeito estufa e eu acho que está bem de bom tamanho. E nós temos aí o hidrogênio como essa amplitude de aplicações, né? Nos vários segmentos, transporte, geração elétrica, armazenamento de energia, processos industriais, entre outros. Então, uma coisa que é importante a gente colocar aqui é que o hidrogênio, a economia de hidrogênio já existe, né? O hidrogênio industrial, hoje você tem hidrogenação de manteiga, sistemas de hidrogênio para aços, enfim, siderurgia. Você tem toda uma indústria química e farmacêutica que já existe. Senão a White Martins, a Linde, enfim, não existiriam, né? Transporte. Então, isso já existe. O que é colocado hoje é você entrar a energia do hidrogênio mais na questão da eletrificação. Então, esse é outro termo que é muito usado agora. Para você descarbonizar a economia, você vai ter que fazer a eletrificação. Lógico que depende muito de como é que você vai gerar essa energia. Por isso, da importância da fonte ser renovável e limpa, no caso, como é eólica, solar e hidrelétrica. A hidrelétrica, ela às vezes entra numa discussão, né, num debate, porque tem um impacto ambiental, enfim, na sua instalação, mas depois o processo é considerado, sim, renovável. Mas não vamos entrar nessa celeuma nesse momento. Aqui é só uma visão geral, né, do desafio. Se vocês olharem aqui, esse gráfico é bastante interessante, na concentração de dióxido de carbono na atmosfera, por milênios, né, ela sempre ficou abaixo aqui em torno de 300 ppm, né? E após a Segunda Guerra Mundial, né, com a industrialização da economia, você pode ver que houve um salto. Então, a princípio, fica claro que é a ação desse processo de industrialização no mundo que levou a esse patamar. Então, aqui embaixo, a gente tem o 280 ppm, que era um período antes pré-industrial. Nós temos aqui em torno de 350 ppm, que é considerado um nível seguro, né? E nos dias de hoje, a gente está falando hoje já de 414 ppm. Tá? Eu peço desculpa para vocês, eu mantive algumas fotos em inglês mesmo, mas é só para manter a integridade dos dados. E aí você tem, quando você aumentar mais 1,5 graus Celsius na temperatura, isso corresponde a 430 ppm. 450 ppm seriam 2 graus. 1,5 já se considera que nós teremos mais efeitos catastróficos. Acho que fica muito claro aí os períodos de seca que nós estamos tendo, né, aqui no Brasil, as ondas de calor no Canadá, as enchentes na Alemanha. Então, isso tudo acho que tem tudo a ver com esses efeitos climáticos, né? E não só eu, mas acho que a maioria desses países já estão procurando entende dessa forma. Então, a gente tem um desafio gigante que a gente tem que remover aí mais de 800 gigatoneladas de CO2, dióxido de carbono da atmosfera. Então, nós temos aí uma série de questões, né? Nós temos que melhorar nossa eficiência energética, nós temos que transformar essa economia circular, né? Ou seja, que você vai ter essa inserção do hidrogênio com o crescimento econômico, e aí também vai ser muito interessante, principalmente a parte de empregos, que eu espero ter a oportunidade de falar um pouquinho mais para vocês no final, né? Aí a questão da descarbonização com essa questão das energias renováveis, a questão, como eu falei, da eletrificação de todos os setores, né? A demanda por hidrogênio verde, né? Então, e principalmente você tem a parte de combustíveis sintéticos. Eu particularmente tive a oportunidade de visitar a Alemanha uns 2, 3 anos atrás para ver todo o processo de produção dos combustíveis sintéticos, né? Chamados Power to X, muito interessante, né? E a questão da própria biomassa, que isso também é uma característica muito forte aqui no Brasil, tenha uma certa contextualização para colocar isso como hidrogênio verde. Quando você pensa
na questão do etanol, então você teria uma rede de carbono zero, né? Porque você emite o CO2, mas a a plantação de cana-de-açúcar vai retirar esse CO2. Então, no final, você teria uma emissão zero de CO2. Aqui é só para vocês terem uma ideia como o mundo hoje está vendo 6 eixos, né, para a gente estar retirando o carbono. Então, obviamente, você tem as questões das energias renováveis, melhorar a eficiência energética, como eu falei, a eletrificação, aí vem, obviamente, questão de hidrogênio, e aí você tem captura e armazenamento de hidrogênio, você tem carbono capturado e sua utilização, e aí vem muita questão que eu falei do Power to X, porque você vai, aí com o hidrogênio, você vai reduzir a molécula de CO2, né? Então, você vai conseguir produzir os hidrocarbonetos renováveis, gasolina, diesel. A Alemanha está muito, muito forte nisso, principalmente do querosene de aviação, por exemplo, né? E a parte, como eu já falei, aqui está a parte de bioenergia, também com captura de CO2. Então, isso é lógico que nós estamos focando aqui no hidrogênio verde, mas a grande produção de hidrogênio hoje no mundo, e no Brasil não é diferente, você tem por a reforma de gás natural, CH4. Então, um caminho natural também, que vai fazer parte dessa transição, é o hidrogênio azul, né? Que você vai ter a captura de CO2. Então, também é um processo muito interessante. Aqui tem as referências, eu acho que consultar o site do IRENA, conhecer da Agência Internacional de Energia, vocês vão encontrar muitas referências e muitos roadmaps muito interessantes e informações muito atualizadas, e principalmente do DOE, Departamento de Energia dos Estados Unidos. Enfim, são referências onde vocês vão encontrar muita informação. Aqui é só uma visão geral, né? Onde que você pode aplicar o hidrogênio? Bom, você tem os processos industriais, como já falei. O Brasil, principalmente, tem o destaque aqui da amônia, né? Que a gente pode e deveria estar investindo. Hoje a gente importa muito amônia, aí, no caso, para fertilizantes, a questão de metanol, e aí você tem a questão, como falei, do Sport to X, você consegue fazer a reação de Fischer-Tropsch, para você pegar do gás de síntese, que é a mistura de CO, monóxido de carbono e hidrogênio, e você aí vai fazer essas outras hidrocarbonetos renováveis, né? Você tem aí a questão do própria energia como um vetor a parte de armazenamento, né? O hidrogênio, o tempo aqui eu estou vendo está se esvaindo muito rápido, mas quando você compara para baterias, você tem capacidade de armazenamento para baterias de menor quantidade de energia. Quando você tem grandes quantidades de energia disponibilizadas num curto período de tempo, aí o hidrogênio vem, porque hoje você tem eletrolisadores e você pode formar até conjuntos já na casa dos 20 megawatts de potência instalada, né? Então, é bem interessante essa característica do hidrogênio, a produção dele por eletrólise. Nós temos aí também, como já falei, o Power to X, o Power para combustíveis, né? Aí, no caso, você tem a amônia, merece destaque novamente, processos de aquecimento, né? Residencial, industrial. Eu tenho trabalhado com um grupo que está desenvolvendo uma tecnologia já comercial, e eu acho que ela vai ser muito revolucionária, de armazenamento de hidrogênio, e tem aplicações aí também para aquecimento. E no transporte em geral, né? Principalmente hoje você tem muitos projetos para ônibus, caminhões, aviação. Eu acredito muito ainda na questão que você tem que resolver essa questão do armazenamento, e esse produto que a gente está trabalhando com o pessoal da Inglaterra, eu acho que resolve isso. Embarcações, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje o Japão já importa hidrogênio liquefeito da Austrália, só que eles produzem lá por reforma de gás natural. Então, o Japão é uma grande potência hoje na questão de hidrogênio, acho que tem que estar acompanhando os Jogos Olímpicos, né? Tem várias informações, até a chama olímpica estava com hidrogênio, mas na verdade a gente depois foi buscar mais informações, ela é uma mistura, né? Porque a chama de hidrogênio ela é incolor. Então, isso logo que já chamou a atenção de todos, e a princípio ela estava com mistura com um pouco de propano. Então, mas nada que seja degenerativo denegre o processo. É só uma informação. Eu mesmo trabalho alguns projetos
eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido do que eu imaginava, que a gente trabalha com misturas de hidrogênio e biometano, por exemplo. Aí aqui é só uma visão geral, né, dessa, e com certeza a doutora Jerusa vai colocar um pouco mais dessa questão de regulamentação, porque toda essa parte de sociedade, governos e investimentos, ela tem que ter, além da questão de infraestrutura, você tem que ter a questão de negócios, né, e financiamento, modelos de negócio, governança e regulamentação. E do lado aqui direito, nós temos algumas recursos, né? Estamos falando aí de bilhões de dólares de investimento por ano. Vocês podem ver que, por exemplo, na parte de eletrolisadores, a bioeconomia baseada em amônia, metanol, remoção de carbono, enfim, nem existe atualmente, né? Nem considera. E olha como é que vai ser a partir já desse ano até 2050. Eu, particularmente, acredito que, se não houver um arrefecimento desse ímpeto sobre hidrogênio, as coisas vão ser muito mais rápidas, né? Que a pandemia também já nos mostrou que o tempo não dá mais para você fazer planejamentos para 10 anos, né? Nós vivemos num mundo muito volátil, muito incerto, né? Então, a gente tem que ser rápido. Aqui, começo só a mostrar para vocês essas questões da transição energética e a questão da geração de novos empregos. Eu tenho lido muitos roadmaps, no qual a gente tem visto que a geração de empregos, né, principalmente uma geração de energias renováveis, ela gera mais empregos 3 vezes mais do que a parte que atua no combustível fóssil. Então, isso é uma aposta também dos grandes países, né, para que você faça com que haja mais empregos, né, que é uma grande questão hoje no mundo globalizado, e o Brasil também passa por essa dificuldade, né, como gerar empregos. E isso vem, não posso deixar aqui, os profissionais extremamente qualificados, mas não só aqueles que falam, mas aqueles que fazem, né? Então, acho que no Brasil, muitas vezes, a gente não é tão valorizado quem faz, mas tem que fazer, tem que mexer. Não pode ser um engenheiro mecânico, por exemplo, que eu dou aula, que não sabe as peças que são as ferramentas, o nome das ferramentas. Esse é só um exemplo, né? Mas, enfim, uma possibilidade muito grande para a economia, no caso de você geração de empregos. Também é um benefício indireto aí no caso, vamos dizer assim. E aí você tem esse movimento global, né? E aí você tem vários países atuando nesses marcos, né? E você pode ver aqui, a partir do ano passado, principalmente movido pela comunidade europeia, houve um movimento gigante para o hidrogênio, né? Eu acredito piamente que tem essa questão da pandemia, né? E aí os países começaram a investir de novo, né? Como eu falei, teve o boom no início dos anos 2000 e agora retomou o interesse pelo hidrogênio. Aqui uma visão só do hidrogênio verde, o Power-to-X, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso aqui eu posso compartilhar com vocês. A amplitude, o que quero mostrar aqui, essa amplitude de potencial para essas tecnologias, né? Então, e isso é extremamente importante a gente ter em mente desse potencial, né? Então, você veja que envolve várias áreas, engenharia química, engenharia mecânica, os equipamentos. Eu acho que no Brasil a gente vai ter que investir muito na fabricação dos equipamentos no Brasil, porque se a gente continuar importando o dólar como está, não vai adiantar nada, e nós não vamos gerar os empregos aqui também. Então, eu sou fortemente defensor dessa maneira de pensar e atuar. Eu estou trabalhando com esses grupos com a condição de sine qua non que um dia a gente vai fabricar esses equipamentos aqui. E nós vamos ter que ter os recursos humanos qualificados. Isso é a nossa contrapartida, né? E aqui é só vamos dizer assim, algumas definições, né? Quando você tem o hidrogênio cinza, basicamente por reforma de gás natural, e ele produz hidrogênio e CO2. E, no caso, você lança ele para a atmosfera, que é o que acontece hoje. Como exemplo, eu falei da Austrália, que produz hidrogênio cinza, mas exporta para o Japão. O hidrogênio azul, já você tem a captura de CO2,
e aí você pode fazer toda a campanha, a estrutura para o Power-to-X, e o hidrogênio verde, que vem dessa questão da produção de hidrogênio e oxigênio pela divisão da molécula de água. Aqui a gente tem alguns dados, né? A gente pode ver que a demanda está aumentando muito para o hidrogênio, e aí, basicamente, a gente tem refino de petróleo, né? A gente usa para a dessulfurização do petróleo, da gasolina, enfim, do diesel, e você tem a questão da produção de amônia, que é a questão de fertilizantes, né? Então, esses são os dois principais áreas de aplicação do hidrogênio puro, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma visão muito interessante de potenciais de valores e a projeção, principalmente aqui, da diminuição de custos. Nós temos aí oportunidades para você diminuir custos no CAPEX, né, na questão da infraestrutura e da própria eletricidade, mas isso vai depender muito de como esse mercado de energia, que está passando por uma nova regulamentação, vai se comportar, né? A questão toda nós temos energia barata, vamos ter, né? E principalmente a questão, isso se reflete nos custos de produção de hidrogênio. Existem aí projeções que o Brasil é o país onde tem todas as totais condições para a gente ter o hidrogênio aí a $2 por quilo, que é a meta aí para transformar o hidrogênio num hidrogênio competitivo, né, obtido por eletrólise. E aí, obviamente, passa por você ter a diminuição dos custos de equipamentos, que obviamente passa para entrar numa economia que vai aumentar a escala. E aumentando a demanda, você aumenta a escala de produção e assim os preços tendem a cair. É a mesma coisa que aconteceu com os celulares. Aqui a gente só tem uma visão geral do que está acontecendo de investimentos, né, em hidrogênio, de consumo de hidrogênio. Recentemente eu tenho acompanhado muito o hub lá de Pecém, então é bem interessante a quantidade de recursos financeiros que estão chegando ali. A gente tem acompanhado algumas coisas também em outros estados ali da região, e aqui no Paraná, eu sou coordenador também do núcleo do programa, do núcleo de novos arranjos de projeto de pesquisa e inovação em hidrogênio. É um programa que é patrocinado aí pela Fundação Araucária e que tem NAPs, né, esses arranjos produtivos, né, para diversas áreas. Eu participo ativamente hoje dessa de hidrocarbonetos renováveis e coordeno, na medida do possível, essa de hidrogênio aqui também. Mas isso faz... Então, aqui é só para contextualizar vocês de como que realmente esse tema vem ganhando destaque e investimentos. Sem entrar em muitos detalhes, né? Depois eu posso passar a referência que está embaixo, né? As principais fontes de formas de você produzir hidrogênio. Agora, quando você produz hidrogênio verde, aí você não tem as emissões de gás de efeito estufa no processo de produção desse hidrogênio. Não vamos entrar aí na questão, mas os equipamentos, você garante que eles não utilizaram fontes à base de petróleo? Não dá para você colocar ainda dessa forma. É por isso que a gente tem que ter esse certo cuidado quando a gente faz esse tipo de referência. Mas nós estamos falando do processo de produção em si. Aí a questão de você ter a geração de energia elétrica, usar como próprio combustível, é bem interessante. O uso de hidrogênio sempre foi colocado para geração de energia em células a combustível, mas já tem algumas notícias, aí, por exemplo, a Tupi, né, está lançando já um motor que funciona com a combustão de hidrogênio puro. Pelo menos foi o que eu entendi. Só para vocês entenderem, o hidrogênio ele fragiliza os metais, né, de modo geral. Então, isso é uma coisa que ainda que eu quero entender um pouco mais profundamente se houve alguma modificação. Nós trabalhamos com mistura com biometano, porque em proporções menores de hidrogênio, até porque eu já vi isso lá na Itália, um posto da Jeep vendendo essa mistura de hidrogênio metano até 20%. Aí, no caso, você não teria que fazer alterações mecânicas nos motores já movidos a gás natural, né? A indústria alimentícia, metalúrgica, enfim, já é consolidada, e a questão dos fertilizantes, que principalmente para o estado do Paraná, que é um estado eminentemente agrícola, grande produtor de grãos aqui em Mato Grosso do Sul, enfim,
e que a gente importa muitos fertilizantes à base de amônia. Então, seria muito interessante a gente utilizar, porque, na verdade, a amônia, você vai agir com ácido nítrico, vai fazer um nitrato de amônia, aí você vai conseguir fazer a composição aí para melhorar enfim, ser usado como esse fertilizante. Aqui, muito rapidamente também, mas é só uma visão, a gente tem os 5 Ds da energia, né? A gente tem hoje o processo de descarbonização, que a gente já está falando, a digitalização, quer dizer, todo o processo cada vez mais, e agora com a 5G, tecnologia 5G vindo para o Brasil, espero em breve, isso vai ser uma outra revolução. Obviamente, na característica de diminuir o consumo, é você ter um consumo mais consciente, né? A descentralização, então, hoje você tem uma característica, e aí você, por exemplo, você pode produzir a sua própria energia, isso tem muitos concessionários que hoje, como a gente já falou, temem muito isso, porque vai perder o mercado cativo, né? E a desintermediação, na verdade, você fazer negócios diretos sem intermediários, porque aí o processo fica mais barato, né? Como eu falei, isso aí os 5 aspectos mais importantes aí nessa transformação do setor de energia. Então, eu recomendo que vocês depois deem uma boa olhada e procurem entender um pouco mais. A gente pode voltar aí, se for o caso, a tentar discutir um pouco mais sobre eles. Aqui eu só quero trazer bem resumidamente, brevemente, uma linha do tempo do projeto que eu coordeno aí desde 2011. Nós fomos avançando com ele, com alguns resultados. Os principais foram a gente ter a nossa planta, né? Nós tivemos a criação desse núcleo de pesquisa e um próprio laboratório. Hoje a gente já migrou para um laboratório maior. Nós estamos lá no Centro de Energias Renováveis. E nós temos aí aqui dá uma visão geral, né, do nosso eletrolisador, da nossa célula, aqui é uma visão da nossa planta. A partir de 2016, nós consolidamos os nossos recursos humanos. Teve um aspecto que hoje a gente pode falar que foi um grande motivador, que a empresa que nos vendeu o equipamento faliu, então a gente tinha a opção única de continuar existindo lá se botasse a planta para funcionar. Então, isso tudo por metodologia científica e todo o processo, nós avançamos e formamos os nossos recursos humanos pelo método do learning by doing, né? Nós fomos aprendendo fazendo. E a partir agora, já de 2020, nós estamos ampliando a nossa rede, estamos tentando influenciar o hidrogênio. A gente tem várias participações já, alguns comitês, eu mesmo participo da BNT, a gente emite relatórios para o MCTI, enfim, no sentido sempre de contribuir, né? Eu e outros pesquisadores que já estão entrando mais aqui no próprio Centro de Energias Renováveis da Fundação, então isso é muito interessante, muito importante para nós. E aqui a gente tinha um arranjo conceitual inicial, que era você armazenar energia vertida turbinável de Itaipu. Hoje, e aqui a gente está falando de energia renovável, então hoje você já expande esses conceitos para eólica e para solar, né? Aqui a gente tem uma visão, de novo, do nosso eletrolisador e da nossa célula combustível. As células combustíveis hoje já são vamos dizer assim, material são commodities, você compra, né? Você tem bar, enfim, a China está vendendo, eletrolisadores também. A questão é mais o custo mesmo, né? E mesmo sistemas de armazenamento, principalmente alta pressão, isso já tem vários fabricantes. Agora, é muito interessante o sistema que é transportado, o hidrogênio da Austrália para o Japão, foi desenvolvido pela Kawasaki, e é bem interessante porque eles fazem a liquefação, então, de hidrogênio. Então, é muita energia para você manter as temperaturas baixíssimas para você liquefazer hidrogênio. Mas é só dessa forma que você tem mais massa por unidade de volume, porque um dos problemas do hidrogênio é que ele é muito pouco denso, é muito leve, né? Só para vocês terem uma ideia, é 16 vezes mais leve que o ar, né? Isso é uma vantagem, porque também, já que todo mundo fala muito de segurança de hidrogênio, que ele explode, ele tem uma densidade de energia por massa, é o que mais tem, né? Não é à toa que é usado para movimentar foguetes, né? Mas, ao mesmo tempo, para você pegar fogo de hidrogênio, quando ele entra em contato com o ar, ele se difunde muito rapidamente e aí você tem, enfim, não tem como você pegar fogo. Para pegar fogo, você tem que ter oxigênio, a substância que pega fogo e a faísca, né? Senão não vai pegar fogo.
Agora, eu sempre aproveito aqui para colocar na internet, né, o 20 Myths of Hydrogen, do Dr. Emory Lovins. Vocês vão ver lá muita coisa interessante dos mitos que foram criados ao longo do tempo sobre o uso de hidrogênio, principalmente na questão de segurança. Aqui eu só trouxe uma visão geral dos projetos que a gente está trabalhando, as nossas ações aí junto a diversos órgãos nacionais e internacionais. Tivemos uma contribuição bastante expressiva agora no Plano Nacional de Energia de 2050, que aí, se você olhar, era ainda considerado como uma, vamos dizer assim, uma tecnologia disruptiva e longe, né? E agora você tem que andar muito rápido, né? E no caso, a gente hoje está dando consultoria também para o projeto de Furnas, lá da estação de Itumbiara, graças ao nosso reconhecimento aí de competência técnica. Aqui tem, do outro lado esquerdo, aqui tem alguns projetos, alguns títulos, eu vou passar mais adiante. Aqui é só uma visão geral mais dos nossas atuações aqui. Vou passar um pouco rápido, porque o meu tempo está acabando. Aqui nós estamos, onde nós queremos estar, constituir um hub internacional de desenvolvimento / inovação em hidrogênio. Está sendo discutido isso, é muito interessante. Tem um colega meu que está à frente desse desenvolvimento aí, a gente está apoiando. Basicamente é contribuir com regulamentação, como a gente vai trazer novas, porque não é só a produção de hidrogênio verde, né? A própria PNE coloca a questão do arco-íris, né? Você tem que olhar todas as formas de produção de hidrogênio, porque você precisa de hidrogênio se você quiser entrar na economia de hidrogênio. E a captura de CO2 resolve muitos problemas nesse sentido. Questão de formação de recursos humanos, a gente é reconhecido hoje como capaz de formar recursos humanos capacitados em pressão, manutenção e segurança de plantas, né? Então, isso aqui é um trabalho que está sendo desenvolvido, mas é onde a gente gostaria de estar em breve, né? Embora a gente já seja, como eu falei, um ponto de convergência do tema hidrogênio, mas queremos fazer isso de uma forma estruturada. Aqui eu só vou, como eu mostrei anteriormente lá dos projetos, por exemplo, a gente faz um projeto que eu acho muito importante, que é o estudo técnico-científico do eletrolisador, porque, sem entrar em muitos detalhes aqui do que eu escrevi, a gente tem alguns projetos que, infelizmente, estão parados, por exemplo, esse da MTU, né, está suspenso, e nós conseguimos hoje ter a nossa própria equipe. Isso acho que é o grande marco que nós conseguimos. Formamos nossos recursos humanos, nós mesmos. Ou seja, a gente precisa comprar peças, algumas importadas, a gente já fez um mapeamento de alguns fornecedores de peças aqui no Brasil, né? E pelo menos o eletrolisador alcalino, que eu tenho mais conhecimento, é um equipamento eletromecânico, e nós temos os eletrodos que são à base de níquel, então nós temos muito níquel, então nós temos totais condições aqui para produzir esses equipamentos aqui no Brasil. Conforme eu falei, a gente já está trabalhando também com mistura de hidrogênio e metano. Esse aqui foi uma foto que eu tirei de um posto lá da Itália, quando eu visitei nosso fornecedor lá, já de mistura de hidrogênio e metano. Aqui do lado a gente tem a nossa planta de biometano aqui da Itaipu, né? E a Itaipu já tem uma frota movida a biometano. Então, conforme a gente já prospectou, seria muito interessante trabalhar a mistura de hidrogênio com biometano, porque, a princípio, nós não precisaríamos fazer nenhuma mudança significativa nos motores. Um outro aspecto que a gente está atuando muito fortemente aí com o apoio da Universidade Federal do Paraná, com o Dr. Elton, é você fazer a extração de quitina e quitosana de camarão. A gente tem uma produção muito alta aqui na região do Oeste do Paraná, e a partir desses processos de transformação química, nós conseguiríamos, ou já conseguimos, ter algumas membranas de quitosana que poderiam substituir a membrana polimérica do Nafion, que é um monopólio da DuPont, agora caiu a patente, mas é um produto que tem alto custo. Então, nós estamos trabalhando para dar um valor agregado até para um resíduo que era jogado fora e era um problema ambiental. Conforme eu falei, essa empresa que nos vendeu faliu, então nos obrigou a entender de cabo a rabo todo o processo de produção e, obviamente, a parte de software, né? Então, isso nos fez entender cada comando do nosso software para entender como é que ele funcionava e
para que a gente pudesse ter uma produção de forma segura. Então, hoje a gente já formou, hoje a gente já está com 3 mestres que a gente formou, na verdade, todos estão formando, já 4, 3 estão trabalhando comigo e 1 já está fazendo doutorado na USP, São Paulo. E aqui a gente tem uma visão de alguns trabalhos que o Vitor, na verdade, quem trabalha mais comigo é o Vitor, a Karina e o Ângelo, nesses desenvolvimentos. A gente tem aqui nesse GIF aqui, a gente tem um estudo dos eletrodos que nós desmontamos, né? A gente desmontou o nosso eletrodo, hoje a gente trabalha com um stack que a gente chama, tiramos as peças, estamos fazendo uma engenharia reversa, fazendo uma caracterização, e é para a gente realmente aprender a montar um stack aqui. Hoje, lógico, nós sabemos aí quem vende os eletrodos em nível mundial, quem pode fazer as peças poliméricas no Brasil, mas a gente procura fazer todo esse estudo que a gente observa que é muito feito com materiais de laboratório. E aqui a gente tem a oportunidade de usar materiais que a gente tirou de um equipamento comercial. Né? O Ricardo. Aqui uma visão... Já estou terminando. Aqui a gente tem uma visão aqui da nossa planta, né? Com o eletrolisador, a nossa célula, o nosso sistema de armazenamento. Conforme eu falei, o grande trunfo, vamos dizer assim, a grande motivação que nos orgulha muito é a nossa própria equipe, né? Então, aqui a gente tem o Vitor e o Isnel aqui, que agora está fazendo doutorado lá na USP, então a gente tem aqui todo esse desenvolvimento feito, né? Aqui a gente tem alguns dados, a gente com as nossas operações, enfim, a gente conseguiu trabalhar muito nesse sentido. Nosso sistema de operação e manutenção, nossa sistemática de manutenção, né? A gente modelou todas as peças, porque assim a gente vai conseguir comprá-las, né? Enfim, a parte de estudos de eletroquímica e materiais. E a integração com fontes renováveis, né? Que é o grande mote aí do momento. Aqui uma visão geral de algumas aplicações, né? A gente usa a nossa célula combustível, por exemplo, para alimentar a energia de um estacionamento. Aqui a gente tem um carro elétrico sendo abastecido pela energia gerada pela célula combustível e as questões aí de combustão. Aqui a gente tem os nossos principais apoiadores, lógico que tem a Itaipu e a Eletrobras, tem a própria Associação Brasileira de Hidrogênio e as nossas universidades, né? Sem elas a gente não faz nada. Aqui, muito rapidamente, né, só para ilustrar a capacidade de geração de empregos nos diversos segmentos, isso aí a gente pode distribuir isso para vocês, está nesse relatório do Irena aí. Esse aqui é mais uma exemplificação disso, né, de quanto é a oportunidade de geração de emprego. Aqui de vários outros aspectos, eu peço desculpa para vocês que eu vi que eu estourei o tempo, mas, enfim, aqui a gente tem essa visão. Bom, e agora, José, na verdade, meu nome é Ricardo José Ferracin, por isso que eu fiz essa pequena brincadeira, né? Lembrando o poema de Carlos Drummond de Andrade. Eu entendo que a gente tem vários desafios técnicos, é uma tecnologia que já está bem consolidada no restante do mundo, nós temos que ter os nossos recursos humanos, nós temos que trabalhar, nós já perdemos essa corrida, mas como é que a gente ganha? Desenvolvendo o mercado junto com esses players, né? Não vamos deixar de ser... deixá-los só desenvolver o mercado sem a nossa participação. Temos que trazer, temos que trabalhar junto com eles, mas temos que ter muita competência, e muita competência vem do nosso estudo, do nosso esforço. É assim que eu penso e é assim que eu trabalho. Queria agradecer muito a atenção de todos, eu peço muitas desculpas ao professor Fernando, eu vi aqui que eu estourei o prazo, mas ele também não me avisou, e assim nós ficamos iguais. Muito obrigado, tchau. Obrigado, Ricardo. Você estourou o tempo. Na verdade, eu não avisei, até por uma concordância da própria Jerusa Magalhães, em função de que a sua apresentação estava muito empolgante, né? Você trazendo muitas informações sobre esse mundo aí que é o hidrogênio. Temos aqui algumas perguntas para o Ricardo, mas vamos deixar ao final. E agora, nós vamos ter que contar com a grande capacidade de síntese da Jerusa em função dos poucos minutos que foram deixados para ela. Jerusa, por favor, a palavra é sua.
Sem problema algum, Fernando. Agradeço você. E, Ricardo, realmente, assim, estava muito empolgante. Eu costumo participar sempre como moderadora junto com o Fernando, né? Dessa vez, ele me convidou para fale um pouquinho mais, né? Me colocou como palestrante para abordar um pouco mais os aspectos de regulação, mas eu realmente só fiz um roteiro aqui de alguns comentários que eu acho importante. Você nos deu aí uma aula dos aspectos técnicos associados ao hidrogênio, né? E é um tema muito rico, como você disse, ele deu uma relevância, uma projeção muito grande nos últimos tempos. Eu acho que é importante para as pessoas que estão aqui com a gente, aliás, boa noite aos nossos colegas que estão aqui também nos acompanhando. É importante a gente entender um pouco da motivação. Por que está todo mundo falando tanto de hidrogênio, né? Isso é novo e você bem pontuou, não é novo. Agora, se tornou relevante, acho que assim, no último ano, sobretudo talvez nos últimos 6 meses. Como eu sou uma historiadora frustrada, Ricardo, eu sou advogada de profissão, mas adoraria ter feito história. Eu adoro uma linha do tempo. Então, eu sempre começo os meus estudos, as minhas análises, com base na história. E daí eu gostaria de resgatar só um pouquinho a cronologia do assunto para a gente entender como o Brasil caminhou e como ele está caminhando na organização de uma política pública voltada para o hidrogênio. Eu não pretendo me alongar no resgate histórico, mas se a gente olhar para trás, né, lá em 2002, em 2005, o governo brasileiro ele chegou a dar alguns passos na definição ou na tentativa da definição de uma trajetória para uma política de hidrogênio. Essas iniciativas elas estavam muito concentradas ali no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Lá com o Programa Brasileiro de Células de Combustíveis e Hidrogênio, lá em 2002. Depois teve ainda uma outra iniciativa que foi mais tarde, acredito que em 2005, no roteiro de estruturação para a economia de hidrogênio. Só que naquele instante, o que se observa quando a gente resgata um pouco das apresentações do material daquela época, acho que tinha uma preocupação muito com a parte tecnológica, né? E a gente está vivendo hoje um contexto diferente, um momento diferente. As discussões, acho que da retomada da economia nesse período pós-pandemia, e com a pauta da transição energética muito presente, você chegou a mencionar, inclusive, o Acordo de Paris, os países eles vêm discutindo a descarbonização da sua matriz, não só elétrica, né, mas da sua matriz energética, e com um protagonismo muito forte da Europa. E acredito, você até pode também me confirmar aí, Ricardo, você que vive esse tema todos os dias, a Alemanha acho que tem sido o maior protagonista, né, no cenário europeu no tema de hidrogênio. Então, tendo em vista esse contexto internacional, inclusive aí com a Alemanha, né, a proposta da Alemanha de fazer o leilão de aquisição do hidrogênio, o Brasil ele surge aí nesse cenário como um player muito relevante, né? O debate do papel do hidrogênio como vetor energético e também como combustível, ele voltou com grande força. E daí, ou seja, vamos voltar aqui para o Brasil. Como é que o Brasil está se posicionando em relação a isso? Eu acredito que pela própria abundância da matéria-prima, e gostei quando você falou, um país bonito por natureza, né? A gente tem uma abundância de matéria-prima para a produção do hidrogênio, e isso nos leva a um grande potencial para essa exportação. Então, quando a gente olha desde dezembro de 2020, quando foi divulgado lá o PNE 2050, fazendo a referência ao hidrogênio dentro do planejamento, novos atos, estudos e orientações também foram publicados. E eu acho que para o público em geral, para os nossos estudos, a gente tem que ter presente, acho que vale ressaltar, as resoluções do CNPE, né, a resolução que foi editada em fevereiro, a resolução número 2, que orienta tanto a ANEEL quanto a ANP, dentro das suas respectivas competências, a priorizar os... Acho que parece que a Jerusa congelou, né?
Ricardo, você está com... Tô ouvindo bem. Gerusa, Voltou. você saiu um pouco de cena, né? Tudo bem, continuamos então. Eu estava falando, eu não sei se pegou da resolução CNPE número 2, de fevereiro. Então, nessa resolução, você tem essa diretriz para a ANEEL e a ANP aplicarem recursos, né, de P&D voltados para os temas disruptivos, vamos falar assim, o hidrogênio está lá. Pouco tempo depois, em abril, vem a resolução número 6, também do CNPE, e que estabelece um prazo para a proposição de diretrizes do Programa Nacional de Hidrogênio. Pelos meus cálculos, esse prazo de 60 dias, né, teria se encerrado na sexta. Então, a gente está aqui na expectativa da divulgação dessas diretrizes, desse trabalho que o Ministério deve estar debruçado em cima, para o Programa Nacional do Hidrogênio. Eu acho importante também, dentre esses atos mais recentes, citar a Resolução 7 do CNPE, que foi publicada também em abril, e ela trata do Programa de Combustível para Futuro, que propõe o uso de combustíveis mais sustentáveis, né, e de baixa intensidade de carbono. Também, porque também isso está tudo dentro desse contexto, né, Ricardo, que a gente está falando da descarbonização, da transição energética. E, particularmente, pelo que eu tenho acompanhado dos debates, o hidrogênio, além dessa possibilidade de exportação, que está muito presente, para fins de mercado nacional, a aplicação dele na mobilidade, na parte de transportes, ela também ela tem um foco, né? Ela tem um olhar muito importante. Pois bem, então a gente tem essas resoluções do CNPE que seguindo do PNE 2050, e no meio do caminho a gente também teve uma nota técnica da EPE, que aborda as bases para a consolidação da estratégia brasileira do hidrogênio. Eu, particularmente, eu acho muito interessante os trabalhos da EPE, porque eu acho que eles oferecem uma visão geral do tema e com bastante fundamento. Ela é geral, mas ela é bem aprofundada tecnicamente, e já aponta alguns óbices, algumas lacunas que precisam ser endereçadas. E nesse trabalho da EPE eu também vi, você mencionou, né, a estratégia arco-íris, e muito associada à origem, né, da produção do hidrogênio. Só estou pontuando aqui, porque apesar do nosso webinar ter como foco o hidrogênio verde, né, a gente buscou focar aqui no hidrogênio verde. Acredito que a estratégia brasileira, pelo que a gente pode se depreender, é aproveitar toda essa gama, não dispensar nenhum recurso, nenhuma fonte, nenhuma modalidade de hidrogênio. Então, partindo ali, né, PNE, resoluções do CNPE, essa nota técnica da EPE, no mês passado, o Brasil, dentro da sua participação no diálogo de alto nível da ONU sobre a transição energética, só para lembrar que o Brasil ele tem hoje um papel de liderança muito importante nessa frente, ele apresentou 2 pactos energéticos, que são compromissos voluntários, e um deles está focado no hidrogênio, na temática do hidrogênio. Quem tiver interesse, quem está aqui conosco, que tiver interesse de se aprofundar, entender um pouco o que é isso, na página eletrônica do Ministério de Minas e Energia, está disponível a apresentação desse compromisso voluntário. E ele está estruturado em 3 pilares: pesquisa, desenvolvimento e inovação, é o primeiro, capacitação e a coleta ou a organização do conhecimento através de uma plataforma. Então, também, você foi falando, Ricardo, eu fui vinculando aqui com essas iniciativas, né? Você destacou muito a relevância da capacitação, da abertura de um mercado de trabalho. Então, eu acredito que o governo está com esse olhar direcionado para isso também. Então, no momento, baseado nesses atos, nessas iniciativas, a gente está no aguardo dessas diretrizes desse Programa Brasileiro de Hidrogênio. Também há notícias, eu sei que tem alguns colegas da ANEEL que estão aqui conosco, há notícias de que está sendo estruturada uma chamada estratégica de P&D para o hidrogênio em conjunto, não sei se é em conjunto ou se será feito separadamente, mas
tanto a ANEEL quanto a ANP parece que estão trabalhando nessa chamada estratégica, dentro daquela atribuição lá da resolução número 2 de fevereiro. E daí, do ponto de vista regulatório, né? E vamos avançar um pouquinho. Neste cenário todo, o que é recorrente nos debates, né? São 2 pontos que a gente sempre vê. A questão do custo, e aí eu acho que o Ricardo ele fez uma explanação a respeito dessa trajetória ou da perspectiva de redução do custo, mas o outro ponto é a normatização, ou a falta de uma regulação clara que enderece o tema do hidrogênio. E aí o pessoal coloca, a dúvida é quem fiscaliza, quem autoriza, quem disciplina, em toda etapa da cadeia, porque a gente tem todas as etapas da cadeia, porque quando a gente fala do hidrogênio, né, a gente está falando desde a produção, passando pelo armazenamento, passando pelo transporte e depois a aplicação para o uso final dele. O que eu tenho visto muito nos debates e papers que a gente tem visto, pelo menos aqui no contexto nacional, é que as discussões elas sempre buscam associar a origem da produção do hidrogênio. Então, se eu estou falando do hidrogênio em que a origem dele se dá a partir de gás natural, a partir de biocombustível, naturalmente nós teríamos a ANP como a entidade responsável por essa autorização, ou por essa fiscalização. Se é a partir de energia elétrica, mesmo envolvendo esse processo de eletrólise, o ente competente, naturalmente, seria a ANEEL. Há alguma discussão de que, como você tem o uso da água nesse processo, eventualmente essa competência seria deslocada para a ANA? Existem dúvidas ou colocações nesse sentido. Então, fruto dessas dúvidas, para o investidor privado, eu acredito que a maior preocupação é em relação a essa ausência de clareza, não só do papel das instituições, mas do próprio enquadramento dos seus projetos. Então, quais são as autorizações que eu preciso para esses investimentos? Porque se não há clareza, necessariamente eu tenho uma insegurança jurídica na implantação. E daí, a gente tem que pensar, como é que a gente supera, né? Tem-se ouvido muito falar, precisamos de uma lei do hidrogênio, né? É preciso um marco legal específico para isso? E aí eu tenho a seguinte opinião, sempre que nós estamos diante de uma novidade que afeta ou que modifica o status quo de uma indústria, ou para usar a palavra do momento, nem é tanto mais do momento, acho que já está ficando antiga, que é algo muito disruptivo, a tendência é buscar essa segurança jurídica, essa clareza, através de uma lei, né? E é claro, não há dúvida de que a organização de toda essa governança colocada numa lei, ela é muito bem-vinda, isso não há dúvida. Agora, eu acredito que é importante a gente primeiro olhar o arcabouço jurídico-regulatório vigente para tentar identificar disposições que, eventualmente, elas já autorizem, permitam ou comportem o tema na esfera infralegal. Por que eu acho importante a gente ter esse trabalho antes de focar na questão de uma lei em sentido estrito, tá? Porque a lei ela é uma moldura. O propósito, quando a gente, também para os advogados colegas que estão aqui, a gente tem a chamada pirâmide de Kelsen, que é a hierarquia de normas. Então, a gente parte lá da Constituição Federal, depois a gente vem na lei em sentido estrito e depois vem os atos infralegais. A lei, o propósito dela é ser essa moldura, né? É ela apresentar diretrizes gerais. Porque se toda vez que a gente estiver diante de uma novidade, sobretudo com a evolução tecnológica, com a rapidez que ela existe hoje, se toda vez nós falarmos, poxa, preciso de uma lei para isso, a gente corre o risco de perder o timing, né? Todos sabem que um processo legislativo, ele não corre com a celeridade necessária e com a celeridade que o mundo atual imprime para os investimentos. E tem um outro fator também. Além disso, da questão da celeridade, as normas ficam obsoletas. Então, se você pega tudo isso que a gente está olhando e pretende colocar numa lei de uma forma exaustiva, o risco de você, daqui 1 ano, 2 anos, já olhar para essa norma e falar, isso já está obsoleto, é muito grande, né? Então,
No caso específico do hidrogênio, voltando aqui para o tema, e aí, Fernando, eu já estou finalizando aqui a minha contribuição, o que se verifica é que você tem, de fato, uma multiparticipação, né? Você tem diferentes atores com a possível exigência de atos administrativos, citando como exemplo, para o setor elétrico, hidrogênio verde, o fato de você precisar de água nesse processo, eventualmente precisa, então, realmente de uma autorização da ANA, não que a autorização do processo como todo tenha que ser alocado a ela, mas pelo fato de você ter distintas instituições envolvidas neste processo, eu acredito que o primeiro seria entender as competências das agências reguladoras, mas também olhar as competências do próprio CNPE, que tem uma atuação que é mais ampla, não é limitada ao elétrico, mas o escopo dela é energético, e daí verificar o espaço para o estabelecimento de uma governança conjunta, né, para alocação de competências e compartilhamento de competências entre essas instituições. Então, o que eu defendo aqui não é uma ausência de uma norma, eu acho que realmente é necessário um ato para organizar esse processo, até para que o investidor ele possa ser guiado, ele saiba quais são as licenças e autorizações que ele necessita para o seu investimento, mas eu acredito que isso eventualmente possa ser feito num nível infralegal. É claro que a gente precisa aprofundar os estudos e possivelmente nós teremos uma visão mais clara de tudo isso com a divulgação das diretrizes pelo MME proximamente. Já extrapolei também aqui, Fernando, mas deixo aí o espaço para o debate. Bem, Jerusa, agradeço aí a sua capacidade de síntese, né? A síntese da síntese, né? E, bem, temos algumas perguntas, né? De alguns colegas. Vamos então às perguntas. O Vitor Ribeiro, ele coloca: boa noite, muito boa a apresentação do Ricardo. O maior projeto de hidrogênio verde atualmente em desenvolvimento é o Asian Hub, na Austrália. Está prevista a instalação de cerca de 22 gigas de fontes eólica e solar, sendo cerca de 13 gigas destinado para produzir o hidrogênio verde. Nesse projeto, na Austrália, a eletrólise será a partir de água do mar. O Vitor pergunta, Ricardo, você poderia comentar um pouco esse aspecto? As plantas de hidrogênio utilizam volume relevante de água. A utilização de água do mar seria viável no Brasil? E tem aqui mais uma colocação complementar do Vitor Ribeiro, o complemento da pergunta. Tendo em vista o potencial para exportação para outros países, os sites mais viáveis para a implantação de H2 seria no litoral? Bom, começando da última, depois você me ajuda só a lembrar aí os detalhes, mas, por exemplo, você pega o projeto lá do Hub PCM lá do Ceará, é justamente isso. Eles estão constituindo uma estrutura já visando a exportação de hidrogênio verde. Como foi bem colocado pela doutora Jerusa, aí a questão da exportação de hidrogênio para a Alemanha, né, que é uma grande incentivadora, ela coloca claramente na sua política, no seu planejamento estratégico, a importância do hidrogênio que vai ser fabricado no Brasil para descarbonizar a sua economia. Então, a questão dos portos, ela está assumindo muita relevância. Você tem aí as offshores, né, as eólicas offshores, que estão crescendo. Eu vi uma foto muito interessante, que eu vi uma plataforma de produção de hidrogênio no meio do mar, né, e com as eólicas todas ali. Então, é bem interessante essas questões aí, como o mundo está mudando e mudando muito rápido. Conforme o Vitor colocou aí, você tem a questão lá dos megaprojetos que estão acontecendo, né, porque você tem também as empresas, os países que precisam comprar hidrogênio. Então, você tem os países que podem produzir hidrogênio e os países que precisam importar hidrogênio. Japão, se você pegar a questão própria de Fukushima, foi transformada numa grande produção de hidrogênio,
né? Mas eles são um país pequeno, tem muita tecnologia, mas não tem fontes de energia. Só lembrando que eles entraram na Segunda Guerra Mundial justamente pelo aspecto de energia, né? Não tinha petróleo naquela época. Então, agora eles resolveram fazer aí alguns bons acordos e a Austrália, e como os outros países, né, China, enfim, e a própria União Europeia estão anunciando aí grandes investimentos. E o Brasil também. Então, se você olhar o Porto de Pecém, está falando de bilhões de reais, aí, de dólares, desculpa, estão sendo previstos para investimento. E os portos estão ganhando essa magnitude, né, por justamente você fazer a produção offshore e mandar. Existem aí na região norte, desculpa, na região nordeste, a região onde o semiárido ali, você pode aí ter as terras onde você vai ter uma valorização incrível, porque você vai poder fazer a geração de energia, então é onde, né, instalar solar e eólica, então isso também promete ser uma revolução, né? Lógico, sempre tem alguém que é esperto e já foi lá e alugou as terras, enfim, compra, mas enfim, faz parte do negócio. Então, assim, com relação à água do mar, por exemplo, a eletronuclear, eu estive em contato com eles no ano passado, desde o ano passado, porque eles fazem parte, obviamente, do grupo Eletrobras, né? A gente começou uma discussão aí, uma espécie de um namoro aí para a gente fazer uma consultoria para eles. Porque é bem interessante, hoje eles produzem hidrogênio, se não me engano, eles usam a água do mar e fazem sulfito de sódio, que eles usam para fazer o tratamento de peças, enfim, para você evitar que crustáceos se grudem nessas tubulações, nesses equipamentos, e você pare de produzir. Então, conversei com o engenheiro responsável na época, ele implementou, junto com uma empresa italiana, todo esse sistema de eletrólise, só que é um processo de eletrólise diferente, usa diretamente o cloreto de sódio, né, o NaCl, da água do mar. Né? Obviamente, eles fazem processos de purificação, mas o efeito colateral deles é hidrogênio. E por mais, eles desenvolveram uma sistemática, uma tubulação, que você vai diluindo esse hidrogênio com ar, depois é liberado para a atmosfera. Então, hoje, o projeto deles é utilizar esse hidrogênio, né? Eles têm uma produção bastante interessante para, por exemplo, você purificá-lo e usá-lo em células a combustível e gerar energia para os sistemas secundários deles, né? Então, já respondendo, é possível, já tem esse processo aí. A água do mar, e aí vem a questão quanto você usa de água, né? Então, se você pega um pouquinho de química lá e vê a estequiometria, só arredondando o número, você precisa de 18 quilos de água para você fazer 2 quilos de hidrogênio, tá? Você usa só as massas molares lá, você vai ver que a massa molar da molécula de água é 18 gramas por mol. Aí você tem o hidrogênio que é 1, então daí fica 2. Aí, ou seja, os 16 que sobram são do oxigênio, né, da molécula de oxigênio. Então, é só fazer esse balanço de massa aí, e por isso que você entende por que o hidrogênio ele é muito leve. Aliás, o hidrogênio tem uma característica, desculpe o negócio de química, mas ele não tem, é o único elemento na natureza que não tem próton, por isso que ele é extremamente leve, né? Se você pegar todos os outros, desculpa, ele não tem nêutron, o próton ele tem porque ele é positivo, mas não tem nêutron. Então, aí, quando você vai na tabela periódica, você pega o hélio, que tem 2 prótons e 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons, a massa do elétron é desprezível, aí você entende porque ele é 4 vezes mais pesado do que o hidrogênio, e é usado hoje, como é um gás nobre, é usado nos zeppelins, né? Então, isso também fica o convite aí, para mim não estender muito, ver aquele artigo que eu sugeri aí do Dr. Emily Loves. Mas, tentando voltar, então, a quantidade de água, você coloca aí, então, 10 litros para fazer 1 quilo de hidrogênio, né? 10 quilos de água, 10 litros, né? Então, e aí você vai ter perdas. Então, nós estamos falando aí de 18 litros de água, arredondando 20 litros para fazer 1 quilo de hidrogênio. Talvez isso seja menos que a quantidade de água que você usa numa descarga, né? Como convencional. Então, e a vantagem, quando você volta essa água para células a combustível de alta potência, você aí vai recuperar água, porque você vai ter geração de energia elétrica e água. Tem um projeto que teve muita repercussão
lá do Hospital Erasto Gettner, no final dos anos 2000, foi instalada uma célula combustível de ácido fosfórico de 250 kW, e então eles tinham não só a garantia de energia, como também a geração de água quente, que saía água a 80 graus Celsius, e era água extremamente pura, então para você fazer limpeza de materiais hospitalares era fantástico, né? Então, eles economizavam muito dinheiro com a compra de xisto, por exemplo, para aquecimento de caldeiras. Então, você tem que olhar sempre o processo com vários contextos, né? Vários aspectos. Então, eu não me preocuparia muito com a questão da água. E a água do mar, estou vendo, por exemplo, você pega lá o processo hoje de dessalinização, falei certo? Que Israel hoje já domina, então você cada vez mais fica afastado, se quem dominasse a tecnologia ter problema de água, né? Água potável, né? Porque depois você faz a adição aí dos minerais, enfim, do que você precisa. Eu não sei qual é dizem que a água não tem sabor, mas quem toma água sabe, né? Enfim, a sensação que ela te dá. Mas, de qualquer forma, é possível. Hoje tem processos, a gente, enfim, participou um pouco aí do projeto de PCM. Existe lá a ideia de dessalinização de água para fornecer a água para os eletrolisadores. Então, são tecnologias, você tem que analisar muito as características da região, né? As possibilidades. E só para fechar, por exemplo, quando você fala de eletrólise, você tem aí 7 ou 8 empresas hoje que se fazem a indústria de cloro-soda, que são matérias-primas básicas para a indústria, e o efeito colateral também, o produto colateral é hidrogênio. E tem muitas empresas que vão lá, depois pegam esse hidrogênio, purificam e vendem. Então, você veja que você tem muitas possibilidades, mas aí você tem que olhar sempre as características locais, né? Você tem que sempre olhar essa questão local. Então, com certeza, se a Austrália está indo, né, a gente sabe da competência técnica desses grupos, né, desses países, com certeza eles escolheram a questão mais viável. Como eu falei, a questão da liquefação para transporte é uma coisa muito interessante, mas eu espero ter um produto revolucionário aí, quem sabe a gente muda um pouco o cenário. Mas espero ter respondido aí todas as perguntas aí que foram colocadas. Perfeito, Ricardo. Tem uma perguntinha aqui para a Jerusa. Então, é do José Nascimento. Doutora Jerusa, não existe o risco de acontecer com hidrogênio o que aconteceu com alumínio? Ou seja, energia subsidiada sendo exportada em outro formato? Esse é um ponto interessante, porque eu te diria que em tempos outros a gente responderia, mas o Brasil é abundante em energia, nós não precisamos, porque quando a gente está falando, e quando essa discussão começou de hidrogênio, até fazendo um link com o que o Ricardo falou sobre offshore, eu tenho participado muito ativamente das discussões do marco regulatório de offshore. E é algo que todo mundo diz, mas o Brasil nem tem demanda para tanta energia. Não é uma energia, a gente não precisa dessa energia. E aí, nessa discussão toda, a gente tem que falar assim, não, mas tudo bem, vamos fazer os hubs da produção, você já transforma a energia da offshore em hidrogênio, já transporta para a Europa, existem projetos assim, e se eu não me engano, acho que a Dinamarca também, alguns países ali da escandinavos, eles têm um projeto muito bonito, que é uma ilha também, em que você já faz toda a produção, né, a geração de energia com hidrogênio. Porto de Roterdã, né? Aí, se eu responder isso hoje com a perspectiva de racionalização de energia, eu vou falar, não, mas a gente precisa dessa energia. Eu acredito que o risco existe, é claro que existe, mas a discussão, a temática do hidrogênio, nos moldes da discussão que vem sendo feita, um dos pontos que vem sendo colocado é a ausência de subsídios. Então, assim, a ideia é você não subsidiar essa produção. Então, não haveria estou exportando energia subsidiada para a Europa. Então, eu acredito que para essa colocação, a gente tem que pensar nesses dois aspectos. Primeiro, que o modelo ou a política que está sendo estudado não contar com subsídios, a gente sabe que é muito difícil, porque toda nova tecnologia
ela geralmente conta com algum tipo de incentivo para poder ser viabilizada, mas a ideia, ou pelo menos o que o governo tem dito, é que o mercado vai ditar o timing e vai trazer a solução para isso, para que ocorra sem subsídio. E o outro ponto é esse, é que, a rigor, essa abundância de produção, vamos desconsiderar esse breve período aí de racionalização, que os motivos são outros também, né? A ideia é que você tem aí uma perspectiva de produção de energia intensa no Brasil nos próximos anos, e ela poderia, sim, ser convertida em hidrogênio para exportação. Temos aqui mais uma pergunta para o Ricardo, que é do Ricardo Siqueira. Perdão. O Ricardo Siqueira pergunta: quais seriam os principais países que terão potencial de concorrer com o Brasil no mercado mundial de hidrogênio verde? Eu aproveito para complementar, fazendo também uma pergunta, Ricardo, quais os principais aspectos que levaram a maioria dos países desenvolvidos a voltarem a investir no hidrogênio? Porque eu me lembro que houve uma parada, né? Em relação à exploração do hidrogênio. O que fez os países se voltarem, os países desenvolvidos, né, se voltarem novamente ao desenvolvimento, à exploração do hidrogênio? Eu acho que, assim, eu já comentei um pouco, eu acho que o principal aspecto, para mim, né, meu ponto de vista, é a questão relacionada a como o mundo está vendo esses desafios para as futuras, o que a gente vai deixar de legado para as nossas futuras gerações. E como é que você trata os problemas de impacto global. Acho que ficou a pandemia, isso, né, pelo menos que eu entendo, ela despertou em muitos países, né, essa preocupação, porque quando você olha o que esse vírus está fazendo no mundo, é muito impactante, né? Então, e como logo no começo eu mostrei aquele gráfico lá que está mostrando, olha, o ser humano está fazendo uma devastação ambiental e isso está causando os efeitos climáticos extremos. Quando a gente olha esses efeitos climáticos acontecendo em países desenvolvidos, que nem a onda de calor no Canadá, agora recentemente a questão das enchentes na Alemanha, esse frio aqui mais extremo no Brasil, e a nossa seca, eu sempre fico interessante, eu queria saber como é que seria essa base, porque eu falar as maiores secas dos últimos 50, 100 anos, não sei como é que é a base de medida, né? Eu tenho muita curiosidade, mas infelizmente não tenho tempo para saber como é que se chega a essa conclusão. Mas, enfim, de qualquer forma, esses efeitos climáticos, eles estão aí, e os países, eu entendo também que quando você implementa um novo tipo de economia, você gera muito emprego. Né? Se você pegar um exemplo que eu tive a oportunidade de participar, a questão do buraco da camada de ozônio. Né? Se você pegar isso lá no final dos anos 90, era o grande mote, né? Você ter o buraco da camada de ozônio, então você teria que fazer toda uma linha branca, né, substituir o CF6 pelo gás R134A, esse eu lembro porque eu participei, como eu falei, né? Eu dei uma consultoria para uma empresa, maior fabricante do mundo de compressores, não sei se vocês se lembram, também não vou falar os nomes aqui porque não vou ganhar nada, né? Mas, enfim, teve as geladeiras ecológicas, enfim. Isso tudo modificou toda uma linha de produção. Você inseriu um novo tipo de material, um novo tipo de substância. O pessoal não tinha conhecimento de química, por isso recorreram a mim. Eles tiveram alguns problemas não previstos, né? Mas a gente, com conhecimento de química, aí consegue fazer, por isso que a gente estudou, né? Então, a gente ajudou bastante o pessoal a resolver esses problemas. Mas o principal aspecto que ficou foi você ter uma nova geração de uma nova economia. Então, eu, pelo menos o que eu estou vendo nesses roadmaps, como eu comentei, também esse é um aspecto. Nós estamos saindo de um período de pandemia que afetou a economia mundial. Então, eu preciso gerar emprego e gerar então, preciso gerar novas demandas. Então, esses dois aspectos, né, essa questão
geração de empregos e a questão ambiental, eu acho que são os aspectos que fizeram que o hidrogênio, como a doutora Jerusco bem colocou, aí nos últimos 6 meses, né? Não é uma coisa assim, né? Deu um boom no mundo todo. O Brasil, eu já tinha algumas informações no final de 2019, os meus contatos que eu já tinha na Alemanha, porque, lógico, eles não começaram, né, agora, eles já há muito tempo. Eles não descontinuam, né? Essa é uma característica do Brasil. Como a gente não faz planejamento de médio e longo prazo, a gente vive a cada 2 anos e troca tudo, né, devido às eleições, não é nem 4, é 2, né, porque a gente sabe que cada uma impacta na outra. Você perde essa longevidade ou essa previsibilidade. E aí os nossos investimentos em ciência e tecnologia acabam sendo diluídos, né? Até em 2010 foi feito um trabalho pelo CGE de mapeamento para colocação de hidrogênio na rota da economia. E depois eu até citei quando eu fiz as minhas contribuições no PNE 2050, eu citei isso, eu falei, dá uma olhada lá que já tem bastante coisa pronta, e por pessoal extremamente capacitado, né? Infelizmente, todos nós vamos ficando velhos, tem muita gente que já morreu até, infelizmente, né? Mas são pessoas que deixaram seus legados, né? Então eu vejo que esses são os principais aspectos aí. Da pergunta, eu não me lembro, de tanto que eu falo, às vezes eu me perco. Os nossos concorrentes, né? Eu acho que a questão da concorrência tudo é onde você tem capacidade de geração de energia. Então, eu acho que, por exemplo, você pega o Chile, o Chile é um país aqui da América Latina que ele é reconhecido hoje na Europa como um grande expoente na questão de hidrogênio. Por quê? Porque ele tem uma costa gigantesca, né? Então, ele tem toda a capacidade de fazer o transporte aí de hidrogênio, produzir e transportar para ali, para a Ásia, enfim. É toda uma outra dinâmica que você tem que olhar o Oceano Pacífico, né? A gente só olha o Oceano Atlântico, porque a gente é banhado pelo Oceano Atlântico, eu pelo menos tenho essa dificuldade, né? Mas agora você tem que olhar do outro lado e começar a ver. Então, o Chile é um país que tem essa... Eu tenho participei de um evento internacional e o Chile foi bastante protagonista. Mas eu acho que, assim, concorrência para vender hidrogênio verde vai depender muito da tecnologia e dos custos na produção. Então, a sua capacidade, e principalmente, no meu ponto de vista, é quem for ser capaz de produzir os equipamentos no seu país. Porque só ficar importando, no caso como eu falei, no caso do Brasil, só de impostos que você paga e o dólar que está ali, hoje transforma qualquer projeto inviável, né? Então, de concorrência, acho que na verdade, quem tiver mais competência vai se estabelecer. E aí eu acho que nós temos todas as condições, somos um país muito grande, temos muitas cabeças pensantes muito boas e temos tudo bonito por natureza e está tudo ali para a gente fazer, né? Então... Perfeito, Ricardo. Estamos agora com um sério problema de tempo, né? Que eu causei, mas tudo... Desculpa mais uma vez. Precisamos chegar ao final, né? E antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir, né, aos nossos convidados, a Jerusa Magalhães e ao Ricardo Ferracin, que deixasse alguma mensagem para aqui o nosso público, por favor, começando pela Jerusa. Bom, Fernando, Ricardo, aos colegas que ficaram com a gente até agora, só agradecer a presença, né, de todos, e agradecer você, Ricardo, né, por topar participar do nosso webinar. Fernando, todo mês eu e Fernando estamos juntos, sempre trazendo um tema de inovação, né, Fernando? A gente tem buscado fazer um encontro por mês, mas sempre focado aí em temas de futuro. Então, é realmente só agradecer. Esse é um tema que eu acredito que agora vai, né? A gente espero que sim. Eu particularmente acho muito interessante e acredito que com essa divulgação das diretrizes aí pelo Ministério, a gente pode ter um cenário mais palpável da direção da política pública. Mas é isso, e boa noite a todo mundo. Ricardo, por favor.
Prometo tentar ser bastante breve, mas eu primeiro não posso deixar de agradecer mais uma vez aí a oportunidade de colocar aí o que a gente vem desenvolvendo, as nossas ideias, compartilhar, como eu comentei no início, a ideia era compartilhar esse conhecimento, essas experiências que eu tenho tido no hidrogênio há quase 20 anos, né, contando todo o tempo que eu já venho trabalhando, ou vendo, observando esse tema. E aquela frase final de que eu deixei, né, o agora José, ela é justamente essa questão, né, de uma reflexão, no que sentido? Que nós temos um potencial muito grande. Porém, nós temos que, e acho que a doutora Cheruza eu aprendi bastante, também agradeço essa questão que para mim é um pouco distante, né? Que a importância da regulamentação, né? Ou a falta dela hoje, como isso pode impedir os investimentos. Então, eu acho que a questão técnica deixa com a gente não tem medo, não. Mas o Brasil é um país que, até, eu não sei se é o Pedro Malan que disse, né? Mas, enfim, o Brasil é um país que até o passado é incerto. Então, a gente tem uma falta de previsibilidade muito grande. A gente vive no mundo VUCA, né? Volátil, incerto, paradoxal. Então, a gente tem que estar preparado para as mudanças muito bruscas. Eu acho que, se eu posso deixar algum recado para as pessoas, não é que você vai ficar na sua zona de conforto, você vai ser sempre tirado dela, né? Então, a gente tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande. E isso me preocupa no Brasil, já que a gente tem essa questão de regulamentação, e agradeço mais uma vez, aprendi o que a gente tem que também trabalhar muito. Eu sei que, lógico, tem as pessoas competentes nas áreas e estão olhando isso. Acho que isso é muito importante, aprendi bastante mesmo. Mas, tecnicamente, a gente nunca tem medo de nada. Mas acho que essas outras externalidades, né, como o pessoal gosta de comentar, podem nos atrapalhar bastante. Então, a gente não pode perder, de novo, essa oportunidade. Acho que está nas nossas mãos, está na mão de todos nós, né, não só dos estudantes, né, a gente está trabalhando duro até hoje, mas acho que a questão dos recursos humanos bem qualificados em todas as áreas, né, não é só a questão técnica, né, essa visão multidisciplinar que a gente estava comentando no início, ela é lógico que cada um vai ter a sua especialidade, mas a gente sempre tem que respeitar, principalmente as coisas que a gente não entende, e ter os outros colegas que nos ajudam, mas a gente também tem a obrigação de ter uma visão um pouco, ou um conhecimento mínimo para entender o que essa pessoa está nos passando. Então, era isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Quero colocar também, depois eu posso passar o meu e-mail, para quem quiser mais informações. A gente sempre está à disposição, porque eu acho que a gente tem a obrigação aí desse conhecimento mais geral, passar para todos. Muito boa Aliás, noite a todos. Ricardo, por favor, se você pudesse colocar o seu e-mail, o seu contato no chat, porque alguns participantes gostariam de entrar em contato com você, por favor. Bem, encerrando, eu gostaria de, em nome da coordenação do curso de pós-graduação em Gestão de Energia Elétrica da FIA Business School, gostaria de agradecer muito o público que esteve conosco até aqui, agradecer mais uma vez a Jerusa Magalhães e agradecer ao Ricardo, né, pelas brilhantes exposições. Lembrando que a nossa próxima turma de pós-graduação, ela começa em fim de setembro, e certamente o hidrogênio, agora na nossa próxima turma, ele será tratado de uma maneira é um tema que será tratado de uma maneira mais intensa no nosso curso. E, é claro, eu estarei convidando o Ricardo Ferracin para abordar o tema no nosso curso. Bem, eu, então, registro aqui, mais uma vez, o meu boa noite e o meu agradecimento a todos aqui presentes. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.